Um navio com mais de 16 mil animais vivos foi abandonado na costa da Austrália. E quem vai contar pra gente por que isso aconteceu é a Ad Ferreira aqui no Plantão do Meteoro. Ad, me diz que esses animais estão bem, pelo menos isso. Diz às autoridades que os animais estão bem, só que não tem ninguém no barco nesse Oh, meu momento pai. também para confirmar. Mas vamos lá, faz 3 semanas, tá, que esse barco tá aí na costa da Austrália, porque a Austrália não quer deixar que o barco siga viagem. Por quê? Porque o barco é israelense e tinha aí um alerta de ataque dos Houthis no Mar Vermelho. Tá, eu trouxe um videozinho aí de resumo para ficar mais fácil da gente compreender. Bora lá. Bota aí pra gente, amor. O navio que partiu da Austrália estava indo em direção a Israel, então existia um risco real contra esse navio, porque os Houthis vêm ameaçando atacar, em especial, navios que se destinam a portos israelenses. Esse navio saiu com 16 mil animais, 14 mil ovelhas e 2 mil cabeças de gados vivos, que são levados para o abate no Oriente Médio. Esse é o segundo problema que valia a pena em algum momento haver uma discussão maior sobre isso. Esses animais são embarcados vivos para serem abatidos no Oriente Médio por conta das legislações religiosas ali, tanto em Israel como nos países muçulmanos. Eles têm formas específicas ali de abater os animais. Então eles são exportados vivos e neste caso, quando estavam chegando perto ali do Mar Vermelho, a embarcação recebeu ali informações que poderia de fato ser alvo dos Houthis e teve que retornar para a Austrália. A tripulação do navio abandonou o navio, deixou o navio, desembarcou na Austrália e os animais continuam dentro desse navio, em temperaturas, Elisa, que estão chegando aos 40 graus centígrados. Então existe um debate, inclusive, mundial sobre essa questão da exportação de animais vivos. O Brasil, atrás da Austrália, é o Acho que segundo pode país que parar mais aí, exporta amiga, por animais. favor. Ele explica a situação dos animais vivos, o quanto é uma tortura para os animais, mas por causa das diferenças de leis religiosas aí, os animais, eles precisam ser transportados vivos em alguns casos, e tem legisladores aí tentando fazer com que pelo menos eles sejam abatidos aí num porto, alguma coisa assim, que não faça essa viagem toda, tá? A tripulação, então, como ele falou, foi embora, até porque venhamos e convenhamos, quem é que vai querer ficar trancado com 16 mil animais no meio do mar, com temperaturas de 40 graus Celsius, só que não tem quem tire os pobrezinhos dos bichos lá. As autoridades Uhum. israelenses disseram que eles estão bem, tá? Disseram que tá tudo correndo bem, tudo no normal, dentro da embarcação. Mas a gente não tem imagens lá dentro, não tem ninguém lá dentro que possa nos comprovar de alguma forma. Aí os Houthis realmente estão focando nos barcos israelenses, porque o foco deles é não parar de atacar navios no Mar Vermelho até cessar fogo na faixa de Gaza. Então, sim, aí apoio à causa palestina. E hoje também eles avisaram: nós vamos seguir atacando navios de guerra norte-americanos e britânicos, tá? Então tem aí também algumas informações dos Estados Unidos que eles tentaram atingir um navio de guerra americano ontem e não conseguiram. Os Houthis confirmaram, mas também não dizem se conseguiram ou não, tá? E é isso. O negócio é acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza e autorização de alimentos e mais medicamentos para a população civil que segue ali no que restou da faixa de Gaza. Pois é, o que a gente tá vendo é aquilo que eu acho que nós mesmos já tínhamos comentado lá atrás em outros vídeos de como esse conflito que começou ali em Israel e Palestina está se espalhando cada vez mais em uma área cada vez maior do mundo. Agora a gente já está vendo navios sendo abandonados na costa da Austrália, em outro continente, né? Já saímos ali da Eurásia, já chegamos na Oceania e a gente já está vendo esses impactos aí inesperados, inclusive, né? Quando a gente fala de guerra, a gente não costuma pensar em navios abandonados com animais dentro, né? Em E vem... 2024, não. Não, Em definitivamente não. 2024, não. Nem piratas, né? Nem piratas. 2024,
Eu acho que é uma coisa não unânime, mas uma coisa que a maioria das pessoas imaginaram, que uma guerra em 2024, ela seria, de alguma forma, mais tecnológica e menos aquelas histórias que a gente ouvia sobre o que era a guerra e tudo mais. Mas não. O mundo, ele pode ser muito tecnológico, mas as antigas táticas de guerra continuam funcionando, tá? Continuam funcionando, porque continuam sendo postas em práticas, porque tem partes do mundo que não têm acesso ao que o exército dos Estados Unidos, o exército da Rússia tem, né? Os Houthis é esse caso, assim, eles não têm tanto poderio, acho que como qualquer outro grupo terrorista, ou grupo que as pessoas têm a visão que não está totalmente caracterizado como grupo terrorista na ONU, mas que se tem uma visão de que já se foram feitos alguns ataques terroristas por este grupo. Esses normalmente têm menos poderio bélico, né? Então é preciso ir para as táticas antigas, antiquadas, mas que funcionam. Funciona. A gente vê isso, não é só agora, a gente pode pensar em como as táticas de guerrilha na Guerra do Vietnã funcionaram muito bem, por mais que o exército dos Estados Unidos estivesse lá com suas armas químicas e tudo mais, então continua funcionando. E enfim, agora a gente vê o tamanho o quanto que isso vai se espalhar, né? Porque eu lembro que lá no começo, já lá em outubro, quando começaram os ataques aí, começaram não, se intensificaram os ataques de Israel à faixa de Gaza, que já existem há décadas, né? Já se começou a falar, meu Deus, uma terceira guerra mundial, e todo mundo falando, calma, não é assim, vamos com calma. Mas assim, não tem como negar que ela está se espalhando cada vez mais. Não pode não virar uma terceira guerra mundial, mas que está se espalhando, tá. É que sempre que tem, por exemplo, quando foi Ucrânia e Rússia, sempre que teve no início ali, sempre que tem países específicos, a gente começa a desconfiar. Rússia e OTAN, pronto, já eras, entendeu? Vai se espalhar, porque tá indo para um território que a OTAN tá defendendo. Isso tem possibilidade de se espalhar. No caso, é Israel e o Hamas. Israel é extremamente parceiro dos Estados Unidos, é um país chave para o exército norte-americano, tem uma cooperação muito intensa com o exército norte-americano, então já começa a ficar um pouco mais perigoso, né? Digamos assim. Aí os grupos ali daquela área, o Hamas e o Hezbollah, entre outros grupos, eles se bicam em algumas vezes, mas quando em relação a Israel, a visão é diferente, né? Tendem a se juntar. Então, acaba juntando mais países, juntando mais grupos e países e situações políticas nem um pouco estáveis. E é isso que acaba acontecendo, né? A gente acaba tendo cada vez mais medo de que vai se espalhar, porque mais países vão se espalhando. A gente teve a Síria, tem o Líbano, tem o Iêmen, né? O próprio Egito que tem que se meter, na verdade, nessa situação por causa da fronteira, né? Tem a Cisjordânia, que não tinha que estar, mas meteu, mas a Israel se meteu, né? Então tem várias variáveis nesse conflito que no outro conflito não tem. O outro conflito, realmente, o Ocidente principalmente, deu um passo para trás, mas quando foi em relação a Israel, não teve como. Pela enorme cooperação, que não existe com a Ucrânia. Existe com Israel, uma cooperação quase intrínseca de troca de sistemas, de inteligência e tudo mais. Exatamente. É só você ver também, e Israel é um grande fornecedor, né, de sistemas de inteligência pro mundo inteiro. A gente tinha dados da BIM paralela aqui do Brasil sendo estocados lá em Israel, né? Mas enfim. A empresa de lá. Exato. A empresa é israelense em conjunto com os norte-americanos. Cognite, né? Mas enfim, Cognite isso. A Adi tá bem informada. Vamos lá. É isso, Adi. Muito obrigada por trazer essas informações aqui pra gente. Vamos continuando de olho nesses conflitos. E é isso.
Tchau, tchau.